E aí, galerinha, mais uma aula com o professor Alfredo de Geografia. Hoje a gente vai trabalhar 4 pontos que podem cair lá no Enem. Problemas ambientais, a ordem mundial, processo de globalização e as migrações. Iniciando aqui com os problemas ambientais. Na hora que você for estudar, pegar o seu livro de geografia, lembrem de observar questões relacionadas ao efeito estufa. Professor, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza, ele não é provocado pela ação humana, certo? Mas por que falam tanto do efeito estufa como um problema ambiental? É porque o homem, agindo sobre o meio ambiente, utilizando combustíveis fósseis como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, ele produz gases estufa, como por exemplo o metano, o CFC e principalmente o dióxido de carbono. Esses gases contribuem para intensificar o efeito estufa. O maior problema não é o efeito estufa, porque ele é um fenômeno natural que, graças a esse efeito, há a vida no planeta Terra. O problema é a intensificação, a produção exagerada de gases que vão intensificar esse efeito. Outro tema que você tem que estudar quando você estudar os problemas ambientais decorrentes da ação humana é a chuva ácida. Lembrem que a chuva ácida ela é um fenômeno típico do processo de industrialização. Quando você estiver estudando indústria, você vai ver que a Revolução Industrial ocorrida lá na Inglaterra, no século, em meados do século XVIII, ela provocou um aumento da poluição ambiental muito grande, principalmente da poluição do ar. Consequentemente, a produção de gases que vão se relacionar com a água presente nas nuvens vai provocar a intensificação da chuva. Só lembrando para você, toda chuva é ácida, toda chuva. Mas qual é o problema novamente? É a intensificação da chuva ácida. Ela fica exageradamente ácida, o que vai provocar contaminação do solo, vai destruir a vegetação, vai destruir monumentos, corroer monumentos públicos, prédios públicos, a pintura do carro, e inclusive pode causar também câncer de pele nos seres humanos e também nos animais que ficam no pasto, certo? Outro problema ambiental muito sério e que também é um problema natural. Na verdade, não é um problema, né? É um fenômeno natural. É a inversão térmica. A inversão térmica, ela ocorre sempre no inverno. Em todo lugar do mundo tem inversão térmica, certo? Nas primeiras horas, vamos dizer assim, nas últimas horas da madrugada, o que ocorre? Ocorre uma inversão de temperatura. O ar frio, que deveria estar lá em cima, ele fica aqui embaixo. E aí ele vai conseguir prender a poluição provocada pelo homem. E essa poluição vai provocar problemas de saúde, como rinite alérgica, bronquite, asma, pneumonia. Então, novamente, voltando, olha, não é a inversão térmica o problema, mas qual é o problema? A ação humana, a ação antrópica. Por isso que quando vocês forem estudar esses problemas ambientais, lembrem-se que eles são decorrentes da ação humana, né? É o homem que intensifica todos esses problemas, tá certo? Ok? Vamos lá agora. Agora a gente vai tratar da ordem mundial. Professor, o que é isso? O que é essa questão de ordem mundial? A ordem mundial é como os países se organizam no mundo. Por exemplo, a gente sabe que o mundo ele é organizado em continentes. América, África, Ásia, Antártida, Europa e Oceania. É claro que na Antártida não tem país nenhum, né? Lá. Mas o que acontece aqui? Esse ordenamento da ordem mundial, quando a gente estuda para o Enem, a gente sempre busca a questão relacionada à ordem bipolar, que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, 2 grupos de países lutaram, os aliados e o eixo. Os aliados tinham, desse lado daí dos aliados, os Estados Unidos, a União Soviética, a França, o Reino Unido. Lembre, olha, Estados Unidos e União Soviética eram do grupo dos aliados, eles eram amigos. Só que quando acaba a guerra, aí ficam de lados opostos. O que é que vai acontecer?
esses lados opostos ficou dividido, né, o mundo, acabou dividindo o mundo em dois polos de poder político, econômico, militar, que são os polos capitalista e socialista. O polo capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o polo socialista liderado pela antiga União Soviética. E aí, dessa rivalidade entre esses dois polos político-ideológicos e militares, surgiu a chamada, olha o nome aqui que eu vou colocar, ó, bem torto para vocês, ó, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi a disputa geopolítica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que foi que aconteceu? Esses dois polos de poder político, econômico e militar, Estados Unidos e União Soviética, ou seja, capitalista e socialista, eles disputavam a hegemonia mundial. E isso provocou uma corrida armamentista. Os dois países começaram a investir maciçamente em armas. Consequentemente, isso gerou um medo no mundo de haver uma terceira guerra mundial. E essa terceira guerra poderia ser uma guerra nuclear. Consequentemente, a Guerra Fria gerou a chamada corrida espacial, a tentativa de conquistar o espaço primeiro. A União Soviética saiu na frente, lançou o primeiro animal, que foi a cadelinha Laika. Depois colocou, antes, na verdade, tinha colocado o primeiro satélite, o Sputnik, lá no espaço. Colocou também o primeiro homem no espaço, o astronauta Yuri Gagarin, que quando ele viu a Terra do espaço, ele disse a frase, a Terra é azul. E aí depois os Estados Unidos deram um grande passo e colocaram um homem na Lua. Neil Armstrong, com o pé direito, pisa na Lua e diz, esse é um pequeno passo para o homem, mas um salto para a humanidade. Essa disputa geopolítica e militar, ela acabou no final dos anos 80, quando o sistema socialista entrou em colapso. A União Soviética investia em armas potentes, fez a primeira estação orbital, a Mir, a estação Mir, mas não fazia, por exemplo, um sapato, uma TV, uma geladeira que prestasse. Lembre que lá o sistema era um sistema socialista baseado na coletivização dos meios de produção. Consequentemente, tudo pertencia ao Estado. E o Estado não investia na indústria, por exemplo, de bens de consumo, como é investido no capitalismo, né? O que foi que aconteceu? O socialismo entra em colapso e aí a União Soviética é desmembrada. Acaba a União Soviética, deixa de existir. Não tem mais. Tanto que hoje, no lugar da União Soviética, você vai encontrar a Rússia, a Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, tudo que é campo por aí. E aí o que acontece? Esse quadro do mundo dividido em dois polos, ou seja, bipolar, dois polos de poder, acaba. Porque o polo socialista acabou, não existe mais. Daí, o mundo hoje ele é organizado de uma outra maneira. Hoje, o mundo é multipolar. Ele é dividido em três polos de poder político e econômico. Você vai dizer, professor, mas espera aí, se eram dois polos, era bipolar. E se são três polos, professor, é tripolar, né? É gaúcho, tripolar. Mas, na verdade, essa questão de multipolar vem da forma do ordenamento, né, que ocorre hoje no mundo. Os países hoje do mundo, essa organização do mundo hoje, ela se dá de forma econômica. E ela é liderada pelas empresas multinacionais. Daí, multipolar. Só lembrando para vocês, a dica, lá no Enem, o nome multinacionais pode estar substituído por transnacionais. É assim que a gente chama hoje essas empresas, essas grandes corporações que dominam a economia mundial, tá certo? Então são três polos de poder político e econômico. O polo americano, controlado pelos Estados Unidos, o polo europeu, controlado pela União Europeia, e o polo asiático, que é controlado pelo Japão e pela China, os dois ali lutando pelo controle da Ásia e do Pacífico, tá certo? Nesse processo de globalização da economia mundial. E falar em globalização, a gente agora vai tratar da globalização, que tem a ver com a questão da integração mundial no tocante à economia, às sociedades,
a política, a cultura. A globalização tem a ver com isso, com essa questão dessa integração que ocorre no mundo atual através dessa integração nas economias, nas sociedades, na política e na cultura. Uma das características da globalização é a questão do avanço tecnológico. Nos últimos anos, a gente observou uma evolução tecnológica muito grande, principalmente nos meios de transportes e nos meios de telecomunicações. Mas não foram só nos transportes e nas telecomunicações. Por exemplo, a questão da biotecnologia, né, que vocês têm que estudar, a questão da nanotecnologia, dê uma leída lá para na hora de fazer o Enem e tirar uma nota legal. Também observe a questão da robótica, né? Ou seja, novos produtos que surgiram com a globalização, com essa evolução tecnológica, novas tecnologias que foram surgindo no mundo e que acabaram modernizando o mundo atual, tá certo? Além disso, tem a questão da mundialização da produção. Hoje, um produto, por exemplo, um automóvel, ele é produzido em várias partes do mundo. Ou seja, uma peça do carro é fabricada na Alemanha, outra peça é fabricada na Coreia, outra é fabricada na China, outra no Brasil e é montada em um outro país. E é exportado para o mundo todo, ou seja, a produção ela é mundializada. Além disso, nós temos também a internacionalização do capital, que é uma outra característica da globalização. O processo de globalização, ele apresenta-se com as fronteiras livres, abertas ao capital. Então hoje o dinheiro circula no mundo de maneira muito rápida, de maneira virtual. Você, por exemplo, se você vai comprar pão na padaria, você usa um cartão de crédito, você não precisa pegar em dinheiro. Isso é uma das características desse processo de globalização, certo? O mundo hoje não tem mais fronteiras, nem para o dinheiro, nem muito menos para as pessoas, tá bom? Além disso, o comércio global. Houve uma intensificação desse comércio global. Quando houve o avanço tecnológico nos meios de telecomunicações e também nos meios de transportes, que evoluíram muito nas últimas décadas, foi que aconteceu? O mundo passou a produzir muito e a fazer comércio um país com o outro, numa intensidade muito grande. Isso levou a uma maior interdependência entre os países. Hoje os países são mais interdependentes um do outro. Um país hoje não consegue viver isolado no mundo, né, nesse mundo globalizado. Um precisa do outro, porque nenhum país produz tudo que precisa. Nem mesmo os Estados Unidos, que é o mais dependente de todos. Tá certo? Agora, quando vocês forem estudar esse processo de globalização, não pensem que a globalização é um mar de rosas. Lembrem-se de estudar as críticas ao processo de globalização. A globalização é um fenômeno que ele é desigual, que ele é heterogêneo, certo? Muitas desigualdades sociais foram provocadas pelo processo de globalização, tanto de âmbito internacional como de âmbito nacional, de âmbito local. Então não é todo mundo que tem acesso a essas novas tecnologias, né? Ainda no mundo tem muita gente com fome, tem muita gente que não tem o que comer. A maior preocupação dessas pessoas não é o novo iPhone que vai ser lançado amanhã, mas o que é que eu vou comer hoje? Então essa é uma das críticas ao processo de globalização e que você tem que estar atento. Legal? O último tema que nós vamos ver agora é com relação às migrações. Eu disse que o mundo hoje é um mundo sem fronteiras. Lembre lá da propaganda da TIM, tá certo? O mundo sem fronteiras é o mundo das migrações. Esse processo de migração, que é o deslocamento de pessoas, ele foi intensificado nas últimas décadas pelo processo de globalização, pelo avanço tecnológico nos meios de transportes. E aí as pessoas passaram a viajar de um lugar para o outro, né, de um país para o outro, numa rapidez muito grande. E isso trouxe consequências. Por exemplo, as doenças. Olha agora, 2019, novembro de 2019, surge o novo coronavírus, surge a Covid-19. 2020, a partir de março de 2020, o Brasil passa por um processo de sofrimento com esse vírus que acabou matando mais de 130 mil brasileiros. Então o que acontece? Esse vírus ele se espalhou pelo mundo inteiro devido a esse avanço tecnológico e devido a essas migrações, porque as pessoas viajaram pelo mundo todo e acabaram espalhando a doença.
Então, quando você for estudar migrações, lembre de observar as migrações internas, que ocorrem dentro do país, externas de um país para o outro. Lembre de estudar a migração pendular, que é uma migração diária que ocorre do subúrbio para o centro da cidade, principalmente nas regiões metropolitanas. E não esqueça de estudar a transumância. Como também não esqueça da última aqui, que eu deixei por último, que é o êxodo rural. Tá certo? Não esqueça de estudar. É legal para vocês? Tchau!